muito boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Esperamos que vocês estejam bem. Vamos hoje aí a mais uma aula do nosso Tadel, né? Para quem não sabe, o Tadel é a nossa plataforma de estudos da Comunidade de Cristo, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 20 horas. Né? Estamos trazendo alguns assuntos referentes à batalha espiritual, libertação, intercessão, cura interior, né? E para você que está chegando agora, que ainda não sabe, nós disponibilizamos um material que está nos grupos. Se você ainda não conseguiu, não baixou, manda uma mensagem para nós no próprio grupo da comunidade, no meu WhatsApp, do Toninho, do presbítero Daniel, tá? E a gente vai disponibilizar o material para vocês, ok? Ok. Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí. Graça e a paz, né? E que bom estarmos aqui de novo. Estar aqui compartilhando um pouquinho mais essa aula aqui, abordando aqui alguns assuntos como a fraqueza humana, fatores da influências negativas, autoaceitação, a oração que Deus não ouve, né? A oração que não passa aqui do teto, é a intercessão, né? Bem sucedida. Verdade. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho da introdução à libertação, as esferas em que o ser humano está inserido como um ser tridimensional, né? Espírito, alma e corpo. Alguns cuidados na hora de expulsar demônios e por que a libertação ela é um processo e quais as condições para a libertação. Nós vamos estar falando de alguns passos a serem seguidos. Amém? Amém. Vamos orar? Posso orar? Pode orar. Tá bom, vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade, estamos aqui juntos. Agradeço por cada momento que o Senhor nos tem nos oferecido. Sabemos que é o seu amor, sua bondade, a sua misericórdia, Senhor, nos tem dado, Senhor, todos os momentos, todos os dias, Senhor. E agradeço de coração, Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor. Não tenho palavra para agradecer por tudo que o Senhor já vem feito em nossa vida. E eu creio que o Senhor tem muito mais para fazer em nossa vida. E agora eu lhe peço, Senhor, meu Pai, que tire todo o cansaço, todo o sono, toda a confusão. Repreenda, Senhor, meu Pai, agora toda a retaliação sobre a nossa vida, Senhor, meu Pai amado. Que seu Espírito tenha total liberdade para aqui agir sobre as nossas vidas, Pai. Amém. Nos capacite, nos direcione, nos ajude, Senhor, pela glória e honra do seu nome santo, Senhor. Amém. E que esse momento, Senhor, meu Pai amado, seja de total liberdade sobre as nossas vidas, que age em nossa mente, Senhor, para que possamos ser capacitados e entender o que o Senhor quer nos falar, Senhor. Nos ajude em nome santo e poderoso. Amém. Glória a Deus. E amém. E amém. Né? Muitas coisas que nós vamos abordar aqui hoje, talvez vocês já saibam. Às vezes, as formas de interpretar pode ser uma chave que vai dar uma virada, né? Abrir a porta do entendimento para uma atitude de fé, uma tomada de decisão, um posicionamento mesmo, trazendo aqui uma mudança para nossas vidas, liberando aqui algumas áreas de nossas vidas que podem aqui estar em cativeiros. Com certeza. Em João 8,32, a palavra de Deus nos diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus tem todo o poder para libertar e curar. O Senhor, Ele cura primeiro o espírito, tirando o pecado do nosso coração. Ele também tem poder para curar o corpo, tirando as doenças. E existem doenças que são psíquicas e doenças espirituais. Jesus, ele pode curar a alma, sarando sentimentos feridos e dores da alma. Jesus, ele é o médico dos médicos. É verdade, Solange. E algumas doenças têm um lado aqui espiritual, para haver cura total. E é importante tratar do lado espiritual. Isso se chama libertação.
libertação. E Jesus pode libertar de qualquer influência espiritual maligna e através de cura completa sobre as nossas vidas, né? Com certeza. Lembra que eu falei que o homem é um ser tridimensional? Verdade. Sendo a natureza tríplice, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:23. Esse eu quero ler, tá? O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, ele é um ser tridimensional, porque ele trabalha, ele tem dimensões. E veja bem que existe uma hierarquia: espírito, alma e corpo. O espírito é a dimensão do homem que lida com o âmbito espiritual, que nos dá a consciência de Deus e do mundo espiritual. A alma é a dimensão do homem que lida com o âmbito mental, né? Ela nos dá a consciência de quem nós somos. E podemos dividir isso em 5 partes. Por quê? Primeiro, o intelecto, né? É a parte nossa do raciocínio, é aquela nossa parte que nos faz pensar. A segunda são as emoções, que são os nossos sentimentos, a tristeza, a alegria, o medo. A terceira é a vontade, que são os nossos desejos, o nosso querer, né? A quarta é a consciência, é a nossa vozinha interior, sabe aquele juiz interior que fica ali? É a nossa consciência. E o último é o livre-arbítrio, né? Que é o nosso poder de decisão, o querer fazer, mesmo estando certo ou errado, não importa, é a nossa decisão, né? E por último, das 3 dimensões, é o corpo, que é a dimensão do homem que lida no âmbito físico, que é o nosso material, a nossa carne. E sem uma ação conjunta dessas 3 esferas, jamais podemos obter sucesso no processo chamado libertação. É verdade. A libertação fala de ficarmos livres de algo que nos prendeu. E essas esferas, elas são interligadas e elas reagem umas nas outras. Muitos dos problemas que nós temos nas nossas vidas se devem ao fato da nossa incapacidade de compreender o lugar, a função e o âmbito de cada uma dessas esferas. Naturalmente, o diabo tira vantagem de tudo isso, né? Porque nós não sabemos reconhecer os limites e as fronteiras entre o físico, o psicológico e o espiritual. É verdade. E Jesus é a verdade que nos liberta. É a palavra, né? A oração e a ministração é fundamental. A igreja é um lugar de culto, de adoração, pregação da palavra, mas também é uma comunidade terapêutica, curadora e libertadora. Por isso, a comunhão é importante. Compartilhar, conviver, criar vínculos é importante para não adoecer. E quanto mais estivermos sozinhos, mais precisamos de terapeutas, psicólogos e psiquiatras, né? Com certeza. Até Jesus tinha 12 apóstolos, mas 3 eram amigos, né? É verdade. Na verdade, hoje, nós vivemos um tempo de adoecimento de alma. A sociedade que adoece mais e mais a cada dia. Famílias estão se desestruturando. Então, precisamos ser mais tolerantes, criar vínculos com pessoas. Quando o Toninho falou da igreja ser uma comunidade terapêutica, isso é verdade. Por quê? Porque nós temos os pequenos grupos. Esses grupos faz com que a gente interaja, né? Um com o outro. Nós, em meio, a gente sempre vai ter uma afinidade a mais com um ou com o outro, né? Então isso faz com que a gente se achegue, que a gente tenha comunhão, que a gente ore um pelo outro, né? E isso vai fazer com que a gente adoeça menos, entendeu? Porque se a gente não tiver essa comunhão dentro da igreja,
a igreja vai ser um lugar de gente bem vestida, cheirosa, cheia de clichês, e é isso, né? E eu até estava conversando com uma senhora e ela falou para mim que a igreja dela é muito grande, né? E que ela estava passando por um problema assim. Eu falei, mas você não falou para o pessoal orar por você? Não, mas lá a gente não se conhece muito, aqui é muito grande. Então, assim, você percebe que é tão grande que eles não têm afinidade entre eles. Isso é complicado, né? Então a gente tem que valorizar um pouquinho daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, né? Eu queria ler um texto com vocês que está em Lucas 13, vai do capítulo 10 ao 17. Esse aí está na apostila, mas eu queria ler aqui para a gente entender. E está assim, Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Glória a Deus. Olha que interessante essa passagem, né? Que fala da cura da mulher enferma. Se vocês prestarem atenção no texto que nós lemos, a mulher que Jesus libertou, ela frequentava a sinagoga há 18 anos. E por incrível que pareça, ela não conseguiu experimentar sua liberdade que tanto almejava. Irmãos, 18 anos da igreja, 18 anos de cativeiro, pensa nisso. Sabe, a libertação, ela foi um ministério que o Senhor Jesus nos ensinou e nos deixou. Infelizmente, muitos não gostam desse tema, porque acham que nós damos mais vazão ao diabo do que a Jesus. Mas dentro da visão bíblica, a libertação, ela exalta o poder de Jesus e coloca o diabo no seu devido lugar, que é para fora das nossas vidas. Veja, por exemplo, em Lucas, no capítulo 13, após Jesus atuar confrontando esse espírito de enfermidade, nós temos essa senhora livre e toda a congregação se alegrou, né, com os feitos de Jesus, conforme falava ali no versículo 17. Então, quando nós estamos libertos, nós temos a liberdade de cultuar a Deus com mais intensidade e com mais confiança, sabendo que nós temos um inimigo derrotado e que Deus pode livrar os cativos das mãos do diabo. É verdade. A libertação, ela lida muito seriamente com os pecados, né? Com as dores, com as obras da carne, com a renúncia de compromissos, com poderes das trevas, com a confissão de pecados. A libertação lida com quebra de maldições, com cura de memórias, com desligamento de demônios e com expulsão deles. Mas na expulsão de demônios, nós precisamos ter algumas cautelas. Por quê? Porque assim, eles podem sair e abandonar temporariamente a vida das pessoas, mas eles podem retornar. De acordo com a palavra de Deus, se as raízes ou as razões do endemoniamento não forem tratadas,
eles voltam e eles trazem mais 7. E a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Então nós precisamos ter cuidados, né? E estar atentos, ajudar as pessoas a retirarem esses laços de morte, que são as portas legais de entrada para demônios. Sabe, o grande problema é que hoje muitos limitam a libertação no simples expulsar demônios. E não é só isso. Ela vai muito além disso, né? Até que você, sei lá, pôr a mão na pessoa, mandar o demônio embora, é relativamente até que fácil. Por quê? O demônio ele vai reconhecer a autoridade que existe no nome de Jesus e ele bate em retirada. Entende? Mas a pessoa, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser ministrada, ela precisa entender a obra de Jesus na cruz, ela precisa tomar posse dessa obra, desse perdão de Jesus para a vida dela, se arrepender dos seus maus caminhos, para poder fechar as brechas que deram legalidade, né, para esse demônio entrar. Né? Então a pessoa ela precisa desse acompanhamento, ela precisa de oração, ela precisa entender a palavra, entender a verdade de Jesus para a vida dela, se apropriar disso, entende? É verdade. E agora nós temos que ter algum cuidado para que entrar na batalha para expulsar aqui, propriamente dizer, o demônio, né? Nós temos que ter uma vida cristã aprovada, precisamos temer a Deus e ter uma vida comprometida com Ele e com a sua palavra, a oração, jejum e comunhão. E a nossa saúde emocional também, espiritual, tem que estar estabilizada, né? E a gente não pode ter brechas na nossa vida, como por exemplo, se estiver em pecado, mentir, roubar, adulterar, e aí vai, né? Expulsar aqui o demônio cheio de brecha, e o demônio vai entrar na sua brecha, e é um caminho perigoso, e você tem que se consagrar, fechar as suas brechas, e não é oba-oba, isso não é oba-oba, né, amor? Verdade. E por que a gente diz que a libertação ela é um processo? Vamos falar um pouquinho disso, desse processo? Lá no começo eu disse, conhecereis a verdade vos libertará, né? Concorda que enquanto a gente não conhece a verdade, a gente é escravo da mentira, né? E enquanto isso, nós podemos ser vulneráveis e até manipulados. Então, na medida que você vai conhecendo a verdade, você deixa de ser escravo do pecado para passar a ser filho do rei. E isso vai mudando a nossa mente. Expulsar o invasor é até uma tarefa relativamente fácil. Mas como recuperar a pessoa de todos os estragos causados por esse espírito? Isso é um processo demorado, não é assim, né? Por isso que a libertação e a cura, elas estão muito ligadas, né? Naturalmente acaba uma sendo sequência da outra. Ser liberto é uma coisa, agora, tornar-se são é outra. A pessoa estar reabilitada, estar readaptada, colocada num contexto dentro da sociedade para se relacionar com homens e com Deus e assim por diante, isso é ser curado. Ai, eu amo isso. Bom, vamos falar um pouquinho para as condições. Quais as condições para a libertação? Né? Aí você pode perguntar assim, mas como é que eu faço? Eu não sei. Vamos lá. À luz da palavra de Deus, nós acreditamos que existem alguns princípios para que a pessoa seja liberta e que ela permaneça usufruindo desse estado. Existem algumas condições. Qual é a primeira condição? Nascer de novo, tá? Nada mais é do que crer no Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Romano 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos,
será salvo. Aleluia. Né? A libertação, ela sempre vai acontecer de dentro para fora. Isso significa reconhecer que somos pecadores e que precisamos de Jesus. Tem que entender que precisa mudar e acreditar que Jesus pode salvar e libertar. Esse é o primeiro passo. É verdade. E o segundo passo aqui, a segunda condição é jejuar e desejar e ser liberto. Ninguém pode forçar ninguém a nada. O pior doente é aquele que não reconhece sua condição. Existem pessoas aqui que não querem libertação em algumas áreas de sua vida. São quartos escuros que não querem que sejam mexidos. Aí não tem o que fazer. Na verdade, podemos orar por essas pessoas, né? Para que Deus entre com providência na vida deles, né? Com certeza. A terceira condição, irmãos, é a disposição para fechar brechas. Sabe, na verdade, a gente até sabe que existe brechas, mas a gente não quer mexer muitas vezes. Né? A pessoa sabe que ela tem uma situação mal resolvida, que ela precisa tomar uma atitude firme frente a algumas circunstâncias ou alguns comportamentos, né? Mas ela fica resistente. Por exemplo, amaziamento, vícios, adultério, lucro ilícito, relacionamentos que adoecem, enfim, uma série de coisas, né? Mas tem que abrir mão de coisas que estão erradas. A pessoa até sabe, mas ela não quer. Uma que dá trabalho, outra, talvez ela não queira sair da sua zona de conforto, né? Ou então ela quer evitar confronto, porque confronto também dá trabalho, né? E aí ela se torna às vezes ficando numa situação cômoda, enfim, existe uma série de motivos, né? Mas essa é uma decisão que tem que partir da própria pessoa. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre a quarta condição, honestidade. Nós precisamos ser honestos, falar a verdade. Quanto mais honestos formos, mais rápido será a nossa libertação, devido a alguns motivos como medo, orgulho, vergonha e etc. Omitimos aqui os pontos mais dolorosos de nossa história. E é por isso que não alcançaremos a restauração completa. O lugar da cura é o lugar da dor. Segredos nunca revelados precisamos ser ditos para que a luz dissipe as trevas interiores. Detalhe, não estou falando que você tem que sair por aí contando a sua vida para todo mundo. Temos que ter discernimento, né? Sem contar que tem que ter a confidencialidade, né? É verdade. Porque às vezes muitas pessoas, elas nos procuram e assim, até irmãos mesmo, né? De parceiro aí de oração, e a gente não pode sair falando, expondo a pessoa, falando da vida da pessoa, porque de repente me fala alguma coisa, aí eu vou aqui, falo aqui, aí eu vou ali e falo lá, aí eu vou ali e falo lá. Acaba virando fofoca. E a fofoca, ela faz com que haja uma brecha na nossa vida. A gente vai dar legalidade para o inimigo, para ele agir na nossa vida. E a pessoa, quando abre esse quarto escuro para nós, é como se ela estivesse tirando a roupa da alma. Então isso é muito sério, né? Existe um resguardo aí, uma confiança, né, que tem que ter. Isso é muito importante. A não ser que de repente esteja acontecendo alguma situação que a pessoa esteja em risco, ou colocando em risco a vida de outras pessoas. Aí sim, aí a gente tem que procurar ajuda, tá? Pastor. Aí nós vamos procurar o pastor. Bom, vamos falar um pouquinho da quinta condição para a libertação, que seria o arrependimento, né? O arrependimento, ele envolve uma mudança de mente, né? Não basta uma oração sem uma atitude.
uma atitude firme para abandonar velhos vícios ou sentimentos que estão nos adoecendo, causando dores, né? De nada adianta o indivíduo renunciar um vício ou um pecado, mas do seu coração ele ainda deseja praticar, né? Sem arrependimento é impossível haver libertação. Agora nós vamos falar aqui sobre a sexta condição, descrição de objetos contaminados. Existem aqui alguns objetos que trazem consigo maldições ocultas, que quem não estiver disposto a destruí-los não conseguirá se libertar da influência dos poderes ocultos. Em Deuteronômio 7, 25, 26 está assim, as imagens de escultura dos seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces, né, deles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, coisas denominável, né, em tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela, né? Irmão, isso aqui é muito sério. Existem objetos adquiridos por meio de relacionamentos ilícitos, né? E os mesmos constituem-se em verdadeiras maldições sobre as nossas vidas, e que prende essas pessoas e muitas vezes mantém ligado a parceiros, até parceiros do passado aí, né? Cuidado também com lembrancinhas de lugares que você nem sabe onde vem essa procedência, né? Tem que tomar muito cuidado com isso daí. Vocês sabem que a gente gosta de viajar, né? Quem não gosta? E nós viajamos uma vez e nós fomos visitar, não sei se vocês já ouviram falar, na Chichén Itzá, é uma das pirâmides que tem lá no México. Na época, há um tempo atrás, era uma das 7 maravilhas. Hoje já não é mais, já tem um monte de maravilhas aí. Mas assim, a gente tinha vontade de ir, a gente acabou indo e tal. E assim, o circuito lá era muito quente. Para vocês terem noção, eles alugavam sombrinhas, guarda-chuva para você fazer o circuito da pirâmide. A pirâmide ficava lá no meio, né? Um sol quente, um calor. A gente de boné, né, de regata, nossa, mas muito quente. E aí nós fizemos o percurso tal, bonitinho, e eu tirando foto tal. Chegou no final, nós passamos por uma feirinha e tinha uma pirâmide maia, coisa mais linda, né? Aí, vamos levar lembrancinha daqui, né? Levamos tal, trouxemos, cheguei, embalei na mala no meio das roupas para não quebrar tal, trouxemos embora, né? Beleza. Aí um belo dia, a missionária Rosa, acho que a maioria conhece, ela foi em casa orar, aí ela olhou para aquilo, ela falou, ô irmã, que isso? Aí eu falei, é uma pirâmide maia, né? Uma das 7 maravilhas do mundo que era tal, né? E eu comprei de lembrancinha. Ela falou, que legal. Você conhecia os maias? Eu falei, por quê? Você sabia que eles faziam sacrifícios humanos? E que essas pirâmides eram templos que eles adoravam guerreiros? Me deu até uma pontada aqui por dentro, porque aí caiu minha ficha. Porque o que acontece? Quando você visita esses lugares, tem grupos que vão falando um monte de... E eles falam em inglês. Se a gente não entende muita coisa, então o cara estava falando e estava voando, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. E eu me lembro, na hora que ela falou isso, veio na hora na minha mente uma foto que eu estava tirando. Porque o muro deles, o que eles faziam? Eles faziam uma base de tijolo e uma base de crânio humano. Outra base de tijolo, outra base de crânio. E aquilo me deu um negócio que eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Olha como que as coisas, a gente compra as coisas, a gente paga,
traz para dentro da nossa casa e a gente nem sabe o que está fazendo. Aí na hora eu falei, não, vamos quebrar isso. Enfiei num saco de lixo, enrolei num pano de chão e a gente começou a martelar para quebrar o negócio. Quem disse que o negócio quebrava? Não quebrava nem a pau. Aí a gente conseguiu, né? De tanto... Aí tava fazendo muito barulho, apartamento e tal. Aí eu falei, então deixa quieto, vamos quebrar lá fora. Aí eu fui levar a missionária em casa, aí a gente achou uma caçamba no caminho. A gente desceu do carro, né? E pegava o negócio e tacava no chão para ver se ele quebrava mais. Mas foi muito difícil quebrar aquilo, viu? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né? Ter discernimento para trazer esses objetos contaminados para dentro da nossa casa, atraindo aí, né? E assim, quando acontecer esse tipo de coisa, orar, pedir perdão para Deus, né? E pedir para Ele perdoar aí. E a gente não sabia, não foi por mal, mas, né? Vamos lá para a 7ª condição. Qual que é a 7ª condição? O perdão genuíno. Como eu gosto dessa palavra, né? A falta do perdão, ela é uma das principais razões pelas quais as pessoas não são libertas de forças espirituais. Irmãos, isso é muito sério, porque há um princípio de aprisionamento no reino espiritual no que diz respeito a todos aqueles que não perdoam, sabe? Passam a estar presos. Eu quero ler com vocês Mateus 18, 23. Deixa eu achar aqui, peraí. Vamos lá. Essa passagem eu preciso ler. Por isso, o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o Senhor, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Irmãos, verdugos são aqueles carrascos. Sabe aquelas pessoas que cumpriam lá, executavam pena de morte? É esses verdugos, tá? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos. Olha que interessante, né? Porque o texto, ele indica uma possível prisão entre o que não perdoa e o não perdoado. E olha que interessante, porque no final da parábola, ambos terminam em cadeias, né? É verdade. E a 8ª condição aqui é acompanhamento. Dificilmente aqui uma pessoa sai do cativeiro sozinha. Dessa forma, Deus quebra nosso orgulho, né? E aprendemos a importância de Tiago 5,16,
E tá assim, ó, confessai vossos pecados uns aos outros, orais um pelo outro, para serdes curados. A nona condição, irmãos, é estar integrado a uma igreja, né? A igreja, ela é um lugar de alimento, de comunhão, de partilhar o pão, é uma comunidade terapêutica. Eu gosto tanto disso. É onde somos discipulados, onde somos fortalecidos, onde somos renovados. É verdade. E a décima condição é apropriar-se da sua autoridade e das verdades bíblicas, né? E assim que alguém entrega a sua vida a Cristo, é revestido de autoridade e poder, e por isso deve apropriar-se dos benefícios de ser um filho de Deus e viver uma vida de vitória. Sim, estas são as condições, irmãos, para a libertação. Muitas vezes nós não somos libertos totalmente porque existem áreas em nossas vidas que não foram entregues verdadeiramente ao senhorio de Jesus Cristo. Verdade. Áreas específicas ao longo das nossas vidas que precisam ser tratadas. E se nós não abrirmos, não nos abrirmos para tratamento, elas não serão curadas. Sabe aquela história? Ah, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, né? Ah, tá bom. Então você já perdoou seu pai, seu vizinho, seu irmão, seu pastor, seu líder, né? Sua mãe. Ah, Senhor, não, esse assunto já está resolvido, né? Não tem mais nada, não quero mais falar sobre isso. Então, é assim, quem nós queremos enganar, né? É verdade. E Jesus veio para nos libertar da opressão e do inimigo. Na cruz, ele venceu o pecado, a morte e o diabo. Somente através de Jesus ficamos livres da condenação do pecado, né? E não vamos aqui mais ser castigados no inferno junto com o diabo. Nós temos a promessa de vida eterna com Jesus no céu. Aleluia. Já não somos mais escravos do diabo, glória a Deus. Ele não tem o direito sobre as nossas vidas. Mas, mesmo assim, precisamos lutar contra o pecado, contra as tentações todos os dias em nossa vida. Mortificar nossa carne e nos livrarmos da influência maligna, né? Com certeza. Sabe, irmãos, nós passaremos e nós enfrentaremos tentações enquanto ainda vivermos nessa terra, todos os dias, né? Isso pode nos causar muitos problemas espirituais. Quando descobrimos que estamos presos ao pecado ou alguma influência do diabo em algumas áreas das nossas vidas, nós devemos procurar a libertação que Jesus oferece. É uma luta diária, é uma luta todo dia contra o pecado. Todo dia o pecado chama, todo dia vem as tentações, vem as propostas, mas nós temos poder de decisão. Nós podemos decidir, não, eu escolho Deus. E ponto final. Nós temos essa escolha. Tem que ser decisão nossa, né? Sim. Em Efésios 4, 27, diz assim: nem deis lugar ao diabo, né? Muitas pessoas ainda vivem escravizadas pelo maligno e até debaixo de maldições. Ah, mas maldições? Mas isso fica para a próxima aula, né? Mas atenção, irmãos, a libertação, ela não é brincadeira. É bom procurar sempre a ajuda e o apoio de uma pessoa apta para este assunto. É verdade. Lembre-se que por trás de qualquer situação existe uma batalha espiritual, invisível, que a gente não enxerga. Porém, essa batalha ela é real. Pense nisso. Não lute sozinho. Amém? Amém. E aqui na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de como fechar a brecha
e restaurar os muros, né? Quer saber o que é um cativeiro espiritual? Fatores que podem nos levar a um cativeiro, obstáculos ao abrir a nossos quartos escuros, níveis, influências demoníacas, como podemos nos proteger da ação de demônios. É claro, um pouquinho sobre maldições, né? Amém? Vamos orar? Vamos. Eu oro? Pode ser. Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É verdade. Obrigado pelo ensinamento, Senhor, que veio direto do Teu trono. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor continue ministrando poderosamente nas nossas mentes, ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue trabalhando em nós, descobrindo, ó Deus, nos dando discernimento das áreas que precisam ser tratadas nas nossas vidas. Por onde for essa palavra, ó Deus, que o Senhor abra o entendimento, que nós possamos, ó Deus, ter, Senhor, esse discernimento e poder procurar, poder tomar atitude e decidir nos libertar, ó Pai, através da Tua palavra, que liberta, que salva e que cura. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus. E até quinta que vem. Se Deus quiser, né? Mas Ele quer. Tchau, tchau. Beijo.